A gente volta com o programa Mais Saúde, agradecendo sempre a sua audiência. Olha, o nosso bate-papo agora com a doutora Denise Matias, né? Doutora que médica, cirurgiã pediátrica, a gente sempre tem muita satisfação em bater esse papo com ela, porque daí a gente fala justamente para você que é mãe, pai, tem criança em casa. Bom dia, obrigado mais uma vez, doutora. Bom dia, Ranieri. Muito obrigado por estar aqui, pela oportunidade. É sempre bom a gente trazer informações para as famílias, né? Principalmente sobre a minha área, que é a cirurgia pediátrica. Então, muitas pessoas às vezes têm curiosidade, mas acabam nem sabendo da existência do cirurgião pediátrico. Verdade. Eu tenho certeza que a senhora é uma apaixonada pela sua profissão e pela sua especialidade. Por isso que trata tão bem e com maestria esse assunto. A gente vai falar de algo que é muito comum nas crianças ou não. A gente vai saber daqui a pouquinho, já estou até me adiantando aqui, mas é com relação a esse refluxo, né? A criança sofre com isso. É comum, é normal a criança vomitar, ter refluxo? Como que é essa relação? Bom, aí nós temos, vamos falar primeiro daquela criança recém-nascida, da criança até 1 aninho, até 18 meses de vida. É normal, existe um refluxo que é fisiológico. Então vamos explicar o que é o refluxo primeiro, né? Quando a criança deglute o alimento, o normal é ele descer pelo esôfago e ficar, né, no estômago e daí para frente. O que pode acontecer é que tem uma musculatura nessa passagem do esôfago para o estômago, que nas crianças recém-nascidas existe, digamos assim, uma imaturidade desse músculo. Então, pode acontecer o contrário. O alimento chega no estômago, mas por imaturidade, essa musculatura pode voltar a abrir e aí acontece o refluxo, o que muitas mães chamam de a criança está gorfando. Tal. Então, essa parte, ela é normal, é fisiológica, né? Aí existem alguns cuidados que ajudam a melhorar essa questão do refluxo, que é o quê? Toda vez que a criança recebe a dieta, ela deve ser colocada numa posição, tem que fazer a eructação, colocar para arrotar, como as mãezinhas dizem, né? Isso é normal mesmo, isso não é mito nem nada. Não, isso aí é normal e existe uma tendência a piorar esse refluxo na idade aí dos 2 meses até os 4 meses, com um pico até o 6º mês. Depois a tendência é que isso vá melhorando aos poucos, até porque vai acontecendo uma mudança na dieta, né? Porque nessa idade aí até os 6 meses, a criança, ela mama, né, no seio materno, às vezes mamadeira, leite, alguma coisa, mas a dieta é essencialmente líquida, o que facilita também esse refluxo. Então, nessa faixa etária, as mães podem ficar tranquilas, né, que até um certo nível, esse refluxo ele é normal e tende a desaparecer no primeiro ano de vida, podendo persistir até os 18 meses. Tá? Interessante, né, que a gente fala aqui da pediatria, e assim como outras especialidades, a pediatria também é bastante complexa, né, doutora? E é justamente nesses primeiros dias, nesses primeiros meses e anos da criança que os pais, as mães, devem ficar atentas a qualquer situação adversa, não é? Sim, e principalmente em relação ao refluxo, as mães precisam saber, assim, os cuidados depois de oferecer, porque a criança pequena ela vai mamar toda hora. Então isso é uma coisa que também vai facilitar que ocorra esse refluxo. Então, depois que a criança mama, ela precisa ficar um pouquinho, né, para tirar o arzinho do estômago, que é a eructação. Nunca deitar a criança logo depois que ela tiver mamado. E no berço da criança ou na cama, sempre colocar uma inclinação. Não é um travesseiro, é inclinar cerca de 30 graus o colchão onde a criança vai ficar. Isso ajuda a melhorar o refluxo. E aí tem os fatores que, quando isso deve ser preocupante, tá? Quando a criança ela começa a perder peso, ela começa a se incomodar muito, lembrando que quando a criança regurgita normal, ela não faz esforço, tá? É diferente do vômito. No vômito, a criança ela faz força para vomitar. Então, quando a criança faz esse esforço, a mãe deve procurar inicialmente o pediatra
né? Para poder ver o que está causando. É como se algo, o que sai naturalmente fosse algo normal, mas a partir daquele momento, que nem o vômito, por exemplo, que a gente observa, quando você faz aquela força de algo que você não quer fazer, mas acaba aqui fazendo, aí sim é uma preocupação. Sim. Aí nesse caso, a mãe deve procurar o atendimento médico e então, alguns casos vai ser necessário tratamento medicamentoso, tá? Isso sempre é com o pediatra ou o gastropediatra que vai fazer esse acompanhamento. E nos casos mais graves, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é que o pediatra pode solicitar o atendimento do cirurgião pediátrico e aí sim a necessidade de fazer um tratamento cirúrgico. Para você que é mamãe de primeira viagem, né, às vezes tem muita dúvida, né, com relação a isso, a postura correta, a posição correta de colocar o bebê ali após a amamentação, isso é muito importante, né? Acredito que as mães leem muito sobre isso, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, né, porque daí surgem essas dúvidas. Mas para quem ainda não sabe, né, que tipo de problema, por exemplo, pode ocorrer com uma criança onde a mãe ela não tem essa preocupação de colocar o bebê ali para arrotar, né, para tirar aquele arzinho lá de dentro. Esse alimento pode chegar a sufocar a criança pode chegar a se engasgar e vir a óbito, dependendo da situação? Sim, nós temos alguns eventos no primeiro ano de vida que eu acho que toda mãe tem uma preocupação muito grande, que existe o caso da morte súbita, que pode estar relacionado justamente com essa questão do refluxo. Então, esse refluxo, o alimento pode voltar até uma certa altura do esôfago, vai causar um desconforto na criança, mas a criança pequena, ela volta até a boca, ela chega até essa gorfada, né? Então, pode acontecer da criança aspirar, fazer uma broncoaspiração. E aí vai para o pulmão não só o alimento, como também o suco gástrico, né? O ácido clorídrico que é produzido no estômago para ajudar na digestão. Então isso pode causar uma pneumonia, várias pneumonias até, pode causar também rouquidão, inflamação nas cordas vocais da criança, pode causar também infecções repetitivas de ouvido, né? Otite de repetição. Então, esses são os sintomas, assim, de risco. Aí, nesse caso, a criança recebe o tratamento clínico, vai ser observado, acompanhado, e caso haja uma remissão desses sintomas, aí tudo bem, continua o tratamento clínico. Mas existe essa possibilidade, então as mães têm que ficar atentas àquela criancinha. Às vezes ela pode ficar fazendo o que a gente chama de sibilo, que é um broncoespasmo, ficar com falta de ar, ficar cansadinha. Pode estar relacionado com esse refluxo. Ou seja, nada melhor do que a prevenção. E a prevenção a gente entende aí que seria ter esses cuidados, né, de colocar a criança certinha, o posicionamento da criança após a amamentação, né, após a ingestão desse alimento. Então, essa é a melhor prevenção. Sim, essa é a melhor prevenção. São os cuidados, né, de jamais amamentar a criança com ela deitada, porque às vezes a mãezinha fica tão cansada, né, que está ali deitada, eu vou colocar o neném para mamar aqui deitado junto comigo. Não, não se deve fazer isso. Sempre amamentar na posição sentada, por mais que seja difícil no início, e nunca deitar a criança na posição horizontal logo após ela ter recebido a dieta, logo após ela ter mamado. Não importa se é o seio materno, se é mamadeira, tá? Então, isso faz parte da prevenção, isso ajuda bastante e pode ocorrer, assim, da criança fazer uma broncoaspiração grave pelo simples fato de ter recebido a dieta e ter sido deitada na posição horizontal. Tá? A gente está falando com a doutora Denise Matias, né? A gente está falando justamente para você que é mãe e tem uma criança que está nesses primeiros dias, meses e anos de vida, né? Dessa questão do refluxo. No próximo bloco a gente vai saber os níveis desse refluxo, né? Será que eles são menores ou pode ter algo bem mais grave? E a questão de tratamento.
É um instante só.